Maria sabe muito mais sobre Jesus do que você. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal. Ele pode ser um pouco seu também. Para isso, você pode se inscrever, deixar o seu like, o seu comentário. Dessa maneira, você se torna uma parte desse pequeno espaço aqui na internet. E assim, esse espaço se torna um pouquinho propriedade sua também. Se você gosta de Bíblia, de teologia, você tá no lugar certo. Maria sabe mais de Jesus do que eu? Sim, do que você, do que eu também, muito mais. Resposta curta para isso? Porque ela é mãe do cara, pô. Ela é mãe de Jesus, conviveu com ele, carne, osso, nesta terra. Ou seja, sabe muito bem quem é Jesus. Resposta mais longa. Nesse período de Natal, a gente está na semana do Natal, é bom lembrar as narrativas do nascimento de Jesus. Uma delas, pouco antes do nascimento de Jesus, registra Maria cantando, gestante desse Jesus, o Messias. E ali a gente vê como ela conhece, ainda gestante, a respeito da obra que Deus faria por meio daquele menino que depois se tornaria um homem e teria um grande ministério, relembrado por milhares de anos. Para entender o Cântico de Maria, também conhecido como Magnífica, é interessante que a gente traga à memória uma outra celebração, que não é cristã, é uma celebração judaica, mas que acontece também nesse período do ano, agora em dezembro, o Hanukkah, que relembra a Revolução Macabeia. Os judeus estavam sob domínio dos Seleucidas. Seleucidas eram um povo que dominava não apenas a região da Judéia, mas a região ali da Ásia Menor. São herdeiros de Alexandre o Grande. Quando Alexandre conquista norte da África, Ásia Menor, sul da Europa, e depois disso deixa o trono porque morre, esse império ele é dividido e uma parte desse império fica nas mãos dos Seleucidas, e os Seleucidas dominam aquela região da Judéia, entre outras. E aquela região, então, ela, num determinado momento, se rebela contra esse exército seleucida muito mais poderoso, um império dominante, cuja revolta seria um tiro de muita sorte vencer a batalha, e uma vez a batalha vencida, seria muito difícil estabelecer uma resistência duradoura aos Seleucidas. Ainda assim, esses macabeus lideram a Judéia numa rebelião contra os Seleucidas e são bem-sucedidos, estabelecendo ali uma dinastia, que é a dinastia Hasmoneia, que então reina livre durante 100 anos aproximadamente. Em outras palavras, resiste aos impérios ao redor, resiste ao mal dos impérios ao redor. E essa resistência é uma resistência miraculosa. Essa vitória em batalha e essa resistência aos impérios que circundam a Judéia nesse período fazem com que a dinastia Hasmoneia seja relembrada com muito saudosismo. Você soma isso com o fato de que antes do domínio seleucida você teve o domínio persa. Antes do domínio persa você teve o domínio babilônico. E para quem conhece a história de Judá, o domínio babilônico significa exílio. E ali no exílio babilônico, no cativeiro babilônico, esses judaítas, esses judeus do Reino do Sul, você tem Israel ao norte, Judá ao sul, esses homens e mulheres dominados pelos babilônicos, relembravam a promessa feita a Davi. Um dia, um rei vai reinar para sempre sobre Israel. E, debaixo desse reinado, Israel poderia, enfim, cumprir o seu destino, cumprir aquilo para que Israel fora chamado. O Reino do Sul, Judá, seria o centro do mundo que abençoaria todas as famílias da terra, como prometido a Abraão em Gênesis 12.
Seria um reino de sacerdotes, como prometido em Êxodo, que levaria as nações a conhecerem a Deus debaixo desse rei que reinaria para todo sempre, conforme a promessa feita a Davi em 2 Samuel capítulo 7. Esperava-se esse rei. E então, quando você tem uma vitória miraculosa contra os Seleucidas, será que esse rei chegou? E então, 100 anos de prosperidade terminam com a chegada do Império Romano. O Império Romano dá fim a esse período em que parecia que Judá e a Judéia prevaleceria como um reino nos seus próprios termos que levaria paz a toda a terra. E então, debaixo do Império Romano, surge a expectativa de que haveria um outro libertador. Um libertador que então, à semelhança dos macabeus que depuseram os Seleucidas, um libertador que seria capaz de depor o Império Romano, que seria capaz de humilhar os soberbos do Império Romano, que seria capaz de inverter essa lógica. E é assim que se espera por um Messias quando a gente chega no primeiro século. Quando a gente chega ali no primeiro século, batendo na porta da chegada de Jesus, a expectativa é que surgiria um Messias. E esse Messias seria esse grande libertador que faria com que Judá e a Judéia vivesse os seus dias de glória novamente. É por isso, curiosidade à parte, que Herodes casa-se com Mariane, uma princesa da dinastia Hasmoneia. Herodes, que é o rei estabelecido ou colocado ou permitido por Roma para que governasse naquela região, uma vez que ele mesmo não era de uma dinastia considerada válida pelos seus compatriotas, ele se casa com Mariane, que era da dinastia Hasmoneia, e pelo menos assim ele poderia ser visto com bons olhos pelos seus compatriotas. Fato é que, pelo menos para aqueles que conhecem a história de Jesus e passam a crer que Jesus era o verdadeiro Messias, essa história de Herodes não tem como vigorar. Em especial porque, num outro capítulo talvez eu conte, Herodes acaba condenando a sua própria esposa Mariane à morte. Esse é um detalhe um tanto tétrico da história que eu posso contar num outro vídeo. Se você comentar aqui e eventualmente gostar da história, eu posso contar isso num outro vídeo. E se você gostou do que eu contei até aqui, já deixa o seu like, porque até agora valeu a pena. Bom, existia essa expectativa de um Messias à semelhança da dinastia Hasmoneia, ou mesmo de dentro da dinastia Hasmoneia, que depusesse o Império Romano. E o Cântico de Maria, ele celebra a chegada desse Messias que iria lidar de alguma maneira com o Império Romano. Jesus de fato lida com o Império Romano, mas não como um líder militar à semelhança dos Macabeus, à semelhança da dinastia Hasmoneia, que pega em armas e invade Roma e então lança a sua espada sobre César e expõe a cabeça de César para que todos vejam que ele é o verdadeiro rei. Jesus faz um outro caminho, nós conhecemos. Ele é crucificado pela pena capital máxima do Império Romano. A pena de morte por meio de crucificação é um instrumento legal do Império Romano e não da lei judaica. A pena de morte na lei judaica era por apedrejamento. Não existe crucificação na Torá. Mas uma vez sendo crucificado, Jesus vence o Império Romano ressuscitando. A pena máxima do Império Romano não se aplica a Jesus. Ele vence o Império Romano ao ressuscitar ao terceiro dia e ao prometer ressurreição a todos aqueles que se tornassem da sua família para reinar com ele no dia final. Maria não sabia desses detalhes. Sem saber desses detalhes, ela sabia, entretanto,
que aquele que estava no seu ventre iria lidar com o Império Romano de alguma forma. E ela canta, cheia do Espírito Santo, o seguinte: minha alma exalta ao Senhor, como meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois ele observou sua humilde serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão abençoada. E como isso é verdade, 2000 anos depois, ainda lembramos de Maria como abençoada. Pois o poderoso é santo e fez grandes coisas por mim, demonstra misericórdia a todos que o temem, geração após geração. Seu braço poderoso fez coisas tremendas, dispersou os orgulhosos e os arrogantes, derrubou príncipes de seus tronos e exaltou os humildes. Maria não sabia exatamente como Jesus lidaria com o Império Romano. Ela só sabia que Jesus faria isso. Ela não sabia da ressurreição ao terceiro dia. Aliás, ela não sabia que ele seria crucificado. Se você tem um filho, você sabe o tamanho da dor. Mas essa mulher, Maria, ela não sabia exatamente como Deus desenrolaria esse plano. Ela só tinha a convicção de que ele o faria. Maria não sabia como Jesus faria. Maria não sabia como Jesus faria, mas ela sabia que Jesus faria. E por isso ela tinha esperança. Esse é o grande desafio dessa nossa celebração de Natal, é recuperar para o nosso vocabulário cristão a palavra esperança. No meio de todas as aflições que sofremos, no meio de problemas como tão grandes talvez, quanto observar a grande legião romana e o seu exército, sem ter a convicção de como Jesus fará, saber que ele fará. Sem ter a convicção de como o nosso futuro vai se desenrolar, termos a convicção de que Jesus estará nesse futuro. E de que ele promete que no meio de todas as ameaças e terríveis coisas que temos que enfrentar, no fim da história, ele estará lá para enxugar as lágrimas dos nossos rostos e habitar conosco. Então, nós vamos habitar com Jesus de uma forma que nem mesmo Maria, sua mãe, habitou enquanto ele esteve em terra. Nós vamos habitar com Jesus num corpo glorificado. Porque tudo se faz novo. E tudo isso que se faz novo começou quando Deus fez novo o corpo de Jesus esmagado na cruz. Nós habitaremos com ele. E então conheceremos face a face. Isso a gente celebra nesse Natal. E então, eu digo a você, Maria conheceu a Jesus de uma maneira que eu e você não o conhecemos, mas nós conheceremos face a face, como nem ela mesma conheceu no seu ministério terreno. Mas hoje, no escatom, ela conhece. Esse era o meu recado para hoje. Se inscreva nesse canal. Se você gostou do conteúdo, aproveite ainda mais. Fique com esses outros vídeos que aparecem agora no final, que eu tenho certeza absoluta que você vai gostar do que tem por aqui. E dá uma passadinha na descrição desse vídeo, que você encontra um desconto para o meu curso, válido só nesse finzinho de ano. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.